que aconteceu antes da criação? E quem era a enigmática mulher ao lado de Deus? Você provavelmente já ouviu isso antes. Deus criou o mundo e tudo começa em Gênesis 1. Mas e se eu dissesse que essa não é toda a história? E se existisse uma parte do quebra-cabeça que ficou escondida em plena vista por séculos? A própria Bíblia sugere isso, mas muitas vezes essas pistas são ignoradas, intencionalmente ou não. Em Provérbios 8, há uma figura que afirma ter existido antes da criação. Observando tudo o que aconteceu, quem é essa figura misteriosa? Ela é chamada de sabedoria, ou Hokmah em hebraico. Agora, talvez você esteja pensando, sabedoria como uma pessoa? Isso não é apenas uma metáfora? Bem, ao investigar mais a fundo, as coisas ficam mais interessantes. A figura de Provérbios 8 diz: O Senhor me criou como a primeira das suas obras, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui formada desde o princípio, antes de começar a terra. Provérbios 8, versículo 22 e 23. Ela não é apenas uma observadora passiva. Ela estava presente desde o começo, atuando ao lado de Deus, enquanto Ele moldava o universo. Ela prossegue dizendo: Quando Ele estabelecia os céus, lá estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Provérbios 8, versículo 27. Essas palavras não remetem à linguagem de Gênesis 1, mas sugerem algo diferente. Isso levanta a questão: se a sabedoria estava presente antes de luz, água e terra, o que isso diz sobre a própria natureza da criação? Que papel ela desempenhou? Será que a criação foi apenas Deus falando as coisas à existência? Ou foi uma colaboração, uma parceria divina? As implicações disso são profundas. Por milhares de anos, a teologia tradicional marginalizou essa figura, reduzindo-a a um conceito abstrato. Mas Provérbios não a descreve dessa forma. A sabedoria é personificada como uma mulher com voz e presença que antecede o universo inteiro. Então, por que a Bíblia daria tamanha importância a essa figura feminina no início de tudo, se ela não fosse relevante? Se a sabedoria, ou Hokmah, teve um papel na criação, o que isso significa para a visão tradicional de Deus como o único Criador? Será que a ideia de um Deus singular e masculino está incompleta? Essa revelação desafia a lente patriarcal através da qual as histórias da criação têm sido interpretadas por séculos, forçando-nos a reconsiderar a narrativa de que apenas Deus, no sentido masculino, modelou o mundo. Não estamos apenas lidando com um Deus todo-poderoso que cria a realidade. Estamos falando de um ato cooperativo de criação, onde a sabedoria, a contraparte feminina, desempenha um papel fundamental. Isso não é apenas uma questão teológica, é uma mudança de paradigma, e a própria Bíblia sustenta isso de forma sutil. Se isso soa radical, lembre-se de que Provérbios está na Bíblia, sempre esteve ali. Há um motivo pelo qual os primeiros pais da igreja e estudiosos posteriores minimizaram essa figura. Reconhecê-la complicaria a estrutura hierárquica que posiciona Deus como o único agente da criação. Isso abriria a possibilidade de que o feminino tenha sido crucial no ato de criação, uma noção que desafia milênios de doutrina. É importante destacar que a história da criação em Gênesis não é o relato mais antigo de como o universo surgiu. Na verdade, ela se inspira fortemente em tradições mais antigas. E o mais surpreendente é o que essas tradições revelam. Antes de haver luz, terra ou vida, havia o caos, um caos sombrio, selvagem e indomável. E ele não era apenas um pano de fundo para a criação. Era o inimigo que precisava ser vencido. Vamos começar com a ideia de caos em si. No Antigo Oriente Próximo, a ideia das águas primordiais era central nos mitos de criação.
Isso não se trata apenas de um mar calmo esperando Deus aparecer e começar a organizar tudo. É sobre forças violentas e destrutivas que ameaçavam a existência. No mito babilônico Enuma Elish, por exemplo, há Tiamat, uma dragão marinho cósmico que representa o próprio caos. A criação nesse mito acontece quando o deus Marduk a derrota e usa seu corpo para formar os céus e a terra. Isso soa familiar. Agora olhe para o Salmo 74. Foi tu que dividiste o mar com o teu poder e quebraste as cabeças dos monstros das águas. Isso não é Gênesis 1 com Deus falando serenamente. É uma guerra. A Bíblia está diretamente tomando emprestado dessas tradições anteriores, onde a criação era um ato de violência, não de paz. Gênesis nos dá uma história de criação calma, mas não é a única versão dentro da própria Bíblia. Os Salmos, Isaías, Jó, todos nos contam sobre um Deus que precisou lutar para criar. Nesses relatos, a criação não foi apenas uma questão de dizer uma palavra. Foi uma batalha contra o caos, personificado por monstros como Leviatã. Gênesis pode suavizar esse aspecto, mas esses textos mais antigos revelam o caos que existia antes da criação. A Bíblia reflete essa compreensão antiga do caos como uma força ativa. Em Gênesis 1, versículo 2, lemos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse abismo, em hebraico, é Tehom, um termo linguisticamente relacionado a Tiamat, a dragão do caos. As águas do caos não eram passivas, eram uma ameaça, um inimigo que precisava ser subjugado. E esse caos não foi apenas derrotado uma vez. Os salmos sugerem que Deus continuamente combate as forças do caos para manter a ordem no mundo. Não é um evento único. A criação, nesses textos, é um processo contínuo, uma luta constante para evitar que o universo volte ao desordem. Qual é a importância disso? Bem, isso nos apresenta uma visão muito diferente da natureza de Deus e da criação do que a que talvez tenhamos aprendido. Deus não é apenas uma figura toda poderosa e distante, comandando as coisas do alto. Em vez disso, ele é um guerreiro, lutando contra as forças do caos. E isso levanta uma questão crucial. Se a criação é uma batalha em andamento, será que o caos ainda está presente no mundo hoje? A luta entre ordem e desordem ainda está acontecendo ao nosso redor, de maneiras que talvez não percebamos? Sempre nos ensinaram que Deus criou o mundo sozinho, que o ato da criação foi uma performance solo de poder divino. Mas, ao examinar os textos antigos, fica claro que essa não é toda a verdade. A Bíblia e outros escritos antigos nos deixam pistas, indícios de uma presença feminina ao lado de Deus durante a criação, uma ideia que permaneceu enterrada sob camadas de tradição e doutrina por séculos. Vamos falar sobre Shequina. Já ouviu falar dela? Provavelmente não em muitos ambientes cristãos. Shequina representa a presença divina na mística judaica, muitas vezes retratada como feminina. Ela não é apenas uma sombra ou uma ideia abstrata. No Zohar, um dos textos centrais do pensamento cabalístico judaico, Shequina é descrita como a noiva de Deus, uma força ativa ao seu lado. A presença de Shequina durante a criação introduz a ideia de equilíbrio entre os aspectos masculinos e femininos do divino. Não é mais apenas um Deus solitário, mas uma parceria. Pense no que isso significa. Esse conceito de feminilidade divina não é exclusivo do Zohar. Se olharmos para a religião israelita antiga, há evidências de que Deus pode ter tido uma consorte chamada Asherah. Achados arqueológicos, incluindo inscrições e estatuetas, sugerem que Asherah foi adorada ao lado de Yahweh em Israel antigo. Inscrições de sítios cananeus mencionam Yahweh e sua Asherah, indicando uma parceria divina que parece ter sido progressivamente eliminada dos registros oficiais da religião monoteísta. A ideia de que uma presença feminina possa ter sido parte da criação
e que Deus não agiu sozinho na formação do universo, desafia as interpretações tradicionais e monoteístas que muitos conhecem hoje. Ela nos leva a um entendimento mais complexo e matizado do que é a divindade e do que foi a criação. Assim, a história de como o universo veio a existir e quem realmente estava lá no princípio pode ser muito mais rica e intrigante do que jamais imaginamos. Se ao refletir sobre estas palavras você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse desejo. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Essa simples declaração marca o início de uma jornada maravilhosa rumo à plenitude espiritual e à comunhão íntima com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece a fé e equipa os crentes para a vitória em Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.